Linda e calorosa salva de palmas. Pastor Emílio. Glória a Deus, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus com Jaderge. Aleluia! A presença do Espírito Santo de Deus é real no nosso meio. Quando jovem, eu gostava muito de uma música da banda Novo Som, que diz o seguinte: sempre vale a pena sonhar. Os sonhos podem se realizar. E nessa manhã, eu estou aqui na Catedral Histórica de Madureira como alguém sentado à beira da praia, olhando para o horizonte, e de repente você não consegue definir aonde termina o mar e aonde começa o céu. E eu não sei, nessa manhã, aonde termina o sonho e aonde começa a realidade. Mas eu estou aqui porque é promessa de Deus, e aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aleluia! Quero agradecer ao pastor Gesonias, líder do Conjaderge, coordenador geral desse grande congresso, por essa oportunidade. Trago também ao pastor Gesonias e a toda a juventude do estado do Rio de Janeiro o abraço do meu pastor presidente, pastor Jorge José da Silva, debaixo de quem eu estou, debaixo do cajado, como pregou o Gessé há pouco. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, e o verso de número 8 apenas. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, e o verso de número 8. E nós vamos fazer uma leitura uníssona, todos juntos, numa só voz, num só espírito, numa só força. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Todos encontraram, amém? Amém. Leiamos a palavra de Deus, todos juntos. Mas a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus nessa manhã, por essa palavra? O livro de Atos dos Apóstolos é o livro histórico do Novo Testamento. É a continuidade do Evangelho de Lucas, ou o segundo tratado, como o próprio autor o chama, onde Lucas vai narrar a história da igreja ainda no seu nascedouro. Mas nós temos que entender, juventude, que o livro de Atos dos Apóstolos, ele vai muito além da história. Não se trata apenas de um compêndio histórico da igreja primitiva. Nele não está contida apenas a história da igreja, mas acima de tudo, a sua missão. Portanto, Atos dos Apóstolos nos impõe uma grande responsabilidade como discípulos do Senhor Jesus. Que responsabilidade é essa? A responsabilidade de nós escrevermos mais um capítulo da história da igreja sobre a face da terra.
Atos dos Apóstolos não se trata de uma obra inacabada, mas de uma ação contínua, constante e permanente do Espírito Santo sobre a vida dos discípulos de Jesus, até o arrebatamento da igreja. Aleluia! E tudo começa, juventude, com uma promessa. E qual é essa promessa? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Mas Jesus vai dizer aos discípulos: galera, não saiam agora. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A quem Jesus fez essa promessa? Aos seus discípulos. E qual é o tema do Conjaderge 2023? Eu sou. Você pode dizer isso bem alto, com toda a força da sua garganta, do seu pulmão nesse momento? Eu sou. Eu sou. Eu sou. Então, se você é discípulo, você já chegou aqui nessa igreja hoje pela manhã, debaixo de promessa. E quem te prometeu não foi o pregador, quem te prometeu não foi o pastor da igreja, quem te prometeu não foi o coordenador do congresso, quem te prometeu foi Jesus. Sabe por quê? Porque Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 39, vai dizer: essa promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe e a todos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. Aleluia. Porque Conjaderge não é entretenimento. Você não veio aqui a passeio, porque discípulo é alguém que Deus chama, discípulo é alguém que Deus convoca, e Deus te convocou para esse ajuntamento santo, Deus te convocou para esse congresso. Aleluia. E o Conjaderge 2023, jovem, eu venho aqui para profetizar sobre a sua vida. O Conjaderge 2023 vai ser um divisor de águas na sua vida. Você não vai sair daqui da mesma maneira como você chegou, porque Deus vai te encher, Deus vai te revestir, Deus vai te transbordar da glória dEle. Oh, aleluia! 10 dias se passaram. O apóstolo Paulo diz que, quando da ascensão de Jesus, que ele faz a promessa aos discípulos, aproximadamente 500 irmãos estavam reunidos naquele momento. Jesus então faz a promessa. 10 dias se passaram. 10 dias. E Atos dos Apóstolos vai dizer que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos quem? Todos os discípulos que creram na promessa de Jesus. Se você crê na promessa de Jesus, neste congresso, nessa manhã, Jesus vai cumprir sobre a sua vida aquilo que Ele tem te prometido. Porque todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas.
e experimentaram o vento veemente e impetuoso que veio sobre cada um deles. E Atos 2 também vai dizer que todos, absolutamente todos, foram cheios do Espírito Santo. Todos quem? Todos os. É isso que nós estamos dizendo aqui. Desde o começo do congresso, eu sou discípulo, e a Bíblia está dizendo que todos os discípulos foram cheios do Espírito Santo de Deus. E como pentecostais que nós somos, juventude, nós temos plena consciência, plena convicção, plena certeza do que o que aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, não foi um evento isolado na história da igreja, não foi algo que ficou preso nas letras desse livro, mas a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre os discípulos no cenáculo, marca a igreja, sela a igreja como o corpo místico de Cristo na terra, transforma a igreja numa instituição poderosa, numa instituição viva, numa instituição eficaz. E Jesus vai dizer: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! Eu fico imaginando, jovem, como é que fica o inferno num sábado de manhã como esse? Porque o mundo, porque o diabo prepara na sexta-feira à noite todos os pratos, todos os prazeres, todos os manjares que satisfazem a minha carne, que satisfazem aquilo que a Bíblia chama de os desejos da mocidade. E quantos há nessa manhã de sábado que saíram de casa na sexta-feira à noite e não conseguem encontrar o rumo de casa para voltar, estão caídos pelas sarjetas, estão moribundos pelo mundo, foram enganados pelo diabo e pelo pecado. Quantas moças nesse sábado de manhã que acordaram em braços de homens que ela não sabe nem quem é, mas o Espírito Santo de Deus convocou jovens santos, convocou discípulos, convocou gente que sabe em quem tem crido, para estar na casa do Senhor nessa manhã, dando glória a Deus, dando aleluia. Você é igreja, você é discípulo. Aleluia. Tabadagasuriandarábia. E a partir do cenáculo, os discípulos de Jesus passarão a viver sobre a ação contínua, sobre a ação constante e sobre a ação permanente do Espírito Santo. E isso que nós estamos sentindo aqui hoje é o resultado da descida, da efusão do Espírito Santo de Deus lá no cenáculo. Você pode ouvir o ruído, você pode ouvir o som do vento veemente e impetuoso que enche essa casa nessa manhã. Aleluia! Nós podemos sentir, jovem, a presença do Espírito Santo de Deus. Ela é real no nosso meio. O mesmo Espírito Santo que visitou discípulos no cenáculo
E nós estamos aqui dizendo: eu sou discípulo. É o mesmo Espírito Santo que nos visita aqui nessa manhã. Aleluia, e nós não podemos perder essa oportunidade, porque tem jovens aqui que já são detentores dessa promessa. Tem jovens aqui hoje que já choraram na presença de Deus. Tem jovens aqui hoje que já falaram em línguas estranhas, porque o Espírito se moveu no nosso meio. Mas tem jovem que entrou aqui hoje, já foi batizado com o Espírito Santo, já sentiu essa glória um dia, esse poder um dia, essa unção um dia. Mas você entrou aqui hoje dizendo: pastor, eu não lembro mais quando foi a última vez que eu falei em línguas estranhas, mas nós estamos num congresso pentecostal, com Jaderge é renovo, com Jaderge é restauração, e Deus nessa manhã, Deus nesse congresso, vai trocar vestes espirituais de jovens aqui na Catedral de Madureira. Você não vai voltar para sua casa como você chegou. Essa frieza espiritual na sua vida acaba hoje. Oh, aleluia! E se você é jovem pentecostal, não se conforme, moço, não se conforme, moça, em vir para o culto. Não se conforme em vir para o congresso como esse e não chorar na presença de Deus. Você que é batizado com o Espírito Santo, não se conforme em vir para um congresso como esse e não falar em línguas estranhas. Não se conforme. E nós estamos sentindo aqui nessa manhã a presença real, a presença poderosa do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E para você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, essa é a sua oportunidade, moço. Hoje é a sua oportunidade, moça. Porque o mesmo Espírito Santo é sobre nós, e essa promessa nos é palpável, e essa promessa é dirigida para a igreja, e essa promessa é dirigida para os discípulos de Jesus. Mas agora, eu preciso virar a página, porque eu já entendi, irmãos, desde manhã, eu já entendi pela primeira mensagem, que o Espírito Santo, Ele quer tratar algo diferente com cada um de nós, que somos discípulos de Jesus. Quantos já assistiram o filme Homem-Aranha? Quantos já assistiram? No filme do Homem-Aranha, o tio Ben, ele diz ao Peter Parker: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E se tem uma coisa que pentecostal entende, é de poder. Vai ficar um pouquinho mais estreito, jovem, vai espremer um pouquinho, mas é para o seu crescimento espiritual, mas é para Jesus subir o nível do discipulado.
Damos muita ênfase ao poder, mas nos esquecemos da responsabilidade. Queremos a promessa, mas nos esquivamos do propósito. Qual é a promessa? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Mas inserido no mesmo verso 8, está o propósito. E qual é o propósito, pastor? E ser-me-eis testemunhas. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Eu sei que eu vou na contramão de um congresso pentecostal ao dizer isso, mas eu preciso dizer. Ou você está pensando que Jesus te batizou com o Espírito Santo, ou você está pensando que Jesus te revestiu de poder, te deu autoridade sobre demônios, para colocar as mãos em enfermos e eles serem curados, para pisar serpentes e escorpiões. Ou você está pensando que Jesus te encheu de unção, para você ficar rodando no poder, para você ficar desembanhando espada de fogo na terra dos viventes, para você ficar marchando com o varão, voando nas asas do querubim. Para você ficar no reteté, no repleplé, dentro da igreja. É bom? É bom demais. Eu gosto muito. Mas esse não é o propósito. Porque o avivamento que nós experimentamos aqui dentro, porque o avivamento que me faz rodar, porque o avivamento que me faz marchar, porque o avivamento que me faz pular, se ele não causar impacto lá fora, é barulho, não é avivamento. E ser-me-eis testemunhas, porque o propósito de todo discípulo de Jesus é ser testemunha de Cristo. Foi para isso que ele te encheu, foi para isso que ele te revestiu, foi para isso que ele te batizou com o Espírito Santo. Deus concedeu poder aos discípulos para que os discípulos testemunhassem a Cristo, e a mensagem do discípulo é Jesus. E você cheio, moço, e você cheia, moça, você é apenas um instrumento nas mãos do tangedor. Na vida do discípulo é Jesus quem dá o tom,
Na vida do discípulo é Jesus quem dita o ritmo. Na vida do discípulo é Jesus quem executa cada acorde. Ernesto Houghton, o discípulo poeta, escreveu o hino 141 da harpa cristã. E quando chega no coro, ele diz: guia-me sempre, meu Senhor. Esse é o propósito do discípulo: guia meus passos, Salvador, porque tu me compraste sobre a cruz, e agora, Jesus, rege-me. Agora, Jesus, o Senhor é o meu maestro. Agora, Senhor, eu estou sob a tua batuta, rege-me em tudo. Rege-me em tudo, meu Jesus. Sabe por quê, jovem? Porque o discípulo sabe que o importante não é o mensageiro. O importante é a mensagem, e a mensagem é Cristo. O discípulo sabe que o importante não é o obreiro, é a obra, e a obra é de Cristo. O discípulo sabe que o importante não é o discípulo, o importante é o mestre, porque nós somos imitadores de Cristo. Aleluia! Para você entender o que é ser discípulo, no capítulo 3 de Lucas, a multidão pergunta a João Batista: porventura tu não és o Cristo? E João é muito contundente na sua resposta: não, eu não sou o Messias, eu vim preparar o caminho dele. Eu não sou a luz, eu vim anunciar a verdadeira luz. Eu não sou o Cordeiro, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na verdade, João disse: eu vos batizo com água, mas ele é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Porque na verdade eu, como discípulo, não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés. Como discípulo, convém que ele cresça. Como discípulo, convém que ele cresça, porque como discípulo, eu estou aqui para fazer o nome de Jesus grande. Convém que ele cresça e que eu diminua. Porque, jovens, em tempos de rede social, pastor Jesolias, em tempos de like, em tempos de visualizações, em tempos de seguidores, eu preciso dizer para você, discípulo, porque você é, eu preciso dizer para você, que discípulo não faz autopromoção. Discípulo não está para se autopromover.
Pelo contrário, discípulo tem que fazer autonegação, porque essa foi a palavra de Jesus aos seus discípulos. Se alguém quiser vir após, e discípulo é alguém que vai após o mestre. E discípulo é alguém que imita o mestre. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Abadagasuriandarábia. Era esperado que o glória a Deus, que o aleluia começa a diminuir, mas à medida que o glória a Deus e o aleluia começa a diminuir, a palavra de Deus começa a penetrar o seu coração, e vai te confrontando nessa manhã, e vai fazendo você refletir sobre a realidade da vida de um discípulo de Jesus. E Deus nos trouxe a esse congresso para um tratamento espiritual. E olha o que o apóstolo Paulo escreve na sua carta aos Filipenses: de sorte que haja em vós quem? Em vós, discípulos, o mesmo sentimento ou a mesma atitude que houve também em quem? No mestre. Que houve também em quem? Em Cristo Jesus, que estando na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se, esvaziou-se, negou-se a si mesmo. E discípulo que entrou aqui nessa manhã, entrou aqui para ser cheio. Quem entrou aqui hoje para ser cheio? Quem veio ao Conjaderde para ser cheio? Levanta a mão, levanta a mão. Quem veio ao Conjaderde para ser cheio? Você já viu alguém encher um copo cheio? Você já viu alguém pegar um copo de água que está cheio e começar? Não. O Espírito Santo, ele só vai me encher. O Espírito Santo só vai te encher. Discípulo, o Espírito Santo só vai nos encher quando nós estivermos vazios de nós, para que o Espírito Santo encha um discípulo. Primeiro ele tem que esvaziar-se de si mesmo. Enquanto Pedro estava cheio de si, ele afundou nas águas do mar da Galileia. Mas quando ele estava cheio do Espírito Santo, ele pregou o Evangelho de Cristo, e a multidão se rendeu aos pés de Jesus. Aleluia! O que é que Paulo escreve de si? Hebreu de hebreus, da linhagem de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, da cidade de Tarso na Cilícia, criado em Jerusalém aos pés de Gamaliel, fariseu. Mas quando aprouve o Senhor Jesus me chamar, aquilo que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. Ou seja, quando Jesus me chamou, eu esvaziei-me de mim para ser cheio dele, porque quanto mais vazio de mim, mais cheio dele. Aleluia! Jesus só vai me usar, Jesus só vai te usar, Jesus só vai te encher, Jesus só vai me encher quando eu estiver vazio de mim, quando você estiver vazio de si. Aleluia. Mas o versículo segue, vamos adiante. E ser-me-eis testemunhas tanto em
Jerusalém. Vamos parar por aqui, por enquanto. Após 120 crentes serem batizados com o Espírito Santo no cenáculo, o pastor Pedro, cheio dessa unção que nós experimentamos aqui nessa manhã, cheio da graça, cheio da autoridade, cheio do poder de Deus, vai para fora, prega o Evangelho de Cristo, e quase 3.000 almas se rendem ao Senhor Jesus. Como diz o pastor Jeremias Pereira, pensa num culto pentecostal, ultra, plus, power, mega. O primeiro culto pentecostal da história da igreja termina com 120 crentes batizados com o Espírito Santo e quase 3.000 conversões. É culto pentecostal para crente pentecostal, nenhum botar defeito. Mas os discípulos estão cumprindo o seu propósito. E Lucas já abre o capítulo 3 na mesma pegada, porque Jerusalém está intensa. Então, Pedro e João sobem à porta do templo. Ali estava um homem coxo, um aleijado. Aquele homem pede esmolas. Pedro diz para ele: olha para nós, rapaz. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Quem era Pedro? Pedro era um discípulo. O que ele tinha? A promessa. O que ele estava fazendo? Cumprindo o propósito. Com o milagre, a multidão se volta para os discípulos, e quase 5.000 almas se rendem ao Senhor Jesus. E qual é o resultado desse avivamento? 2 cultos, 120 crentes batizados com o Espírito Santo, um paralítico curado e quase 8.000 conversões. E a igreja vai crescendo, e os milagres e os prodígios vão acontecendo, e Jesus vai abençoando a igreja em Jerusalém. Mas nós precisamos fazer uma reflexão. Começa a acontecer com a igreja de Jerusalém, mais ou menos, o que está acontecendo conosco. Nós nos acostumamos ao poder, nós nos acostumamos à unção, nós nos acostumamos à glória. Jerusalém está bom demais, Jerusalém está gostoso demais, é muito poder, é muita unção, é muita glória. E muitas vezes o Senhor Jesus, Ele precisa intervir nas nossas vidas, para que entre a promessa e o propósito, a gente entenda que é necessário sair da onde nós estamos. Então Jesus envia o processo. E a igreja, juventude, Jerusalém está tão bom, que a igreja tem a brilhante ideia. Os apóstolos então vão instituir os diáconos. Vamos organizar a igreja de Jerusalém. Os diáconos então são instituídos. Homens cheios do poder de Deus, homens cheios da ousadia, homens cheios da unção. Dentre eles estava Estevão, o homem que vai mudar a história da igreja em Jerusalém. E Estevão é tão cheio de Deus, que a Bíblia diz que quando Estevão vai pregar a palavra de Deus entre aqueles que os acusava, quando Estevão vai ministrar a palavra de Deus entre os seus opositores, eles não podiam suportar, eles não podiam aguentar o poder, a ousadia, a glória com que Estevão falava. E o rosto de Estevão começa a resplandecer, e o rosto de Estevão começa a brilhar entre eles. Mas irmãos, eu disse que Atos dos Apóstolos
é o livro da ação contínua, constante e permanente do Espírito Santo sobre a vida dos discípulos. E o livro de Atos não é um livro histórico, mas o livro de Atos é a ação do Espírito Santo sobre a vida dos discípulos. Então, eu não vim aqui contar para você a história de Estevão, cujo rosto resplandeceu diante dos seus opositores. Eu vim te contar a história do Espírito Santo, que usa discípulos para fazer a sua obra. Aleluia! E o que aconteceu com Estevão pode acontecer comigo, e o que aconteceu com Estevão pode acontecer com você, porque senão, irmãos, a gente fica aqui em cima da tribuna contando história. A gente fica aqui em cima da tribuna com muito saudosismo, e eu não quero isso. Eu vim elucidar para a igreja hoje, eu vim mostrar para a juventude hoje, que o mesmo Espírito Santo de Deus, que fez o rosto de Estevão resplandecer diante dos seus opositores, é o mesmo Espírito Santo que repousa sobre nós nessa manhã, é o mesmo Espírito Santo que envolve a Catedral de Madureira nessa manhã. Aleluia! O mesmo Espírito Santo que fez o rosto de Estevão resplandecer, é o mesmo Espírito Santo que está aqui, instigando jovens. É o mesmo Espírito Santo que está aqui tocando jovens, tocando a minha e a sua vida, para nós subirmos o nível, para nós ampliarmos o nosso discipulado, a nossa cristandade e a nossa espiritualidade. Porque, jovens, Deus vai tirar a igreja de Jerusalém, e a Bíblia vai dizer que aqueles discípulos saíram de Jerusalém e foram para a Judéia, saíram de Jerusalém e foram para a Samaria, e por onde passavam, eles pregavam o Evangelho de Cristo Jesus. E esse Evangelho não ficou restrito a Samaria, e esse Evangelho não ficou restrito a Judéia, mas o mesmo versículo 8 diz: até os confins, até os confins. Aleluia. Você é discípulo. Eu não sei como você entrou aqui nessa manhã, mas o Senhor Jesus, Ele toca a sua vida, mas o Senhor te chama, porque nós estamos reunidos e congregados numa multidão de discípulos. E talvez você diz: eu sou apenas um diácono, eu sou o regente do grupo, eu sou só um tocador. E Jesus está dizendo: não, eu trouxe você aqui como discípulo para você fazer a minha obra. E jovem, o discípulo, ele excede, ele transcende o congresso. O discípulo, ele transcende o Conjaderge. O Conjaderge acaba às 18 horas, mas você vai sair daqui discípulo. O Conjaderge acaba às 18 horas, mas vai chegar discípulo na sua igreja, vai chegar discípulo na sua escola, vai chegar discípulo na sua cidade, vai chegar discípulo na sua família, vai chegar discípulo no seu bairro. Aleluia. E não importa o que acontecer na sua vida, não importa o que acontecer a partir de hoje, você veio para esse congresso como discípulo de Cristo Jesus.
E a Bíblia diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar. Aleluia. Vamos nos colocar em pé nesse momento. Louvado seja Deus. Aleluia. O fogo arderá. O congresso termina às 18 horas, moço. O congresso termina às 18 horas, moça. Mas você continua sendo discípulo de Jesus. Mas você continua sendo discípulo. E o Espírito Santo de Deus, Ele vai nos encher nesse dia. E o Espírito Santo de Deus, Ele vai nos revestir nesse dia, para nós sermos testemunhas de Jesus no sul fluminense, para nós sermos testemunhas de Jesus no Arco Metropolitano, na Grande Rio, para nós sermos testemunhas de Jesus na região dos Lagos, no Norte e Noroeste, para nós sermos testemunhas de Jesus na Zona Oeste, aonde chegar um jovem de Madureira, após o Conjader de 2023, vai chegar uma testemunha de Jesus. Feche os seus olhos, querido Deus, eterno Pai. Ministramos nessa manhã, Senhor, a Tua palavra, pregamos, Senhor, nessa manhã, a Tua palavra, Jesus, e estamos debaixo da Tua promessa, a promessa, Senhor, da efusão do Teu Espírito Santo, a promessa, Senhor, da descida do Teu Espírito Santo sobre os Teus filhos, sobre os Teus discípulos, ó Deus. Confirma essa palavra no coração de cada jovem, e que ao sair desse congresso, nós possamos sair levando a chama, levando, Senhor, o calor, levando o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Assim nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Uma salva de palmas para o Senhor.